começar do zero não é fácil, é desconfortável, dá medo, você vai largar o que está certo pelo incerto, mas eu queria, porque eu queria viver esse novo momento da minha vida, essa nova pessoa que eu me tornei, né? Que não era mais aquela que decidiu ter uma agência de comunicação. Eu queria ensinar as pessoas a fazer pão. Bem-vindo a mais uma live. Essa live é um podcast faixa marrom, onde eu entrevisto alguém que conseguiu seu 6 em 7 ou a faixa marrom em lançamentos. Hoje eu tô aqui com a Ana Paola. É Ana Paola ou Ana Paula, Ana? Pode ser Ana Paola ou Ana Paula ou Ana, tá tranquilo, fica mais fácil. Mais fácil, né? E como é que você me conheceu? Vamos direto ao ponto. Eu te conheço há muitos anos, Érico, muito tempo. Foi assim, praticamente quando você começou. Eu trabalhava com comunicação, com marketing, e aí eu sempre ficava por dentro, né? Queria ficar por dentro de tudo que estava acontecendo. De repente você apareceu. E aí eu falei, eu tenho que acompanhar, né? Para ver o que tá rolando, porque não é bem a minha área. Então foi assim que eu te conheci. E o que você fazia? Só por curiosidade mesmo. Eu lembro de alguém comentar que eu acho que foi numa outra entrevista nossa que eu lembro de você falar de comunicação especificamente. O que você fazia com comunicação e marketing? Qual que era a sua área? Eu fazia branding, né? E assim, tinha a ver com digital também, né? Porque eu ajudava a produzir websites e cuidar de redes sociais e fazer tudo isso, mas eu não trabalhava com marketing digital. Bem diferente. Você trabalhava na sua própria agência, na sua própria prestadora de serviço, ou você trabalhava para alguma outra pessoa? Minha própria agência. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e aí eu voltei para o Brasil e montei a minha agência, porque na época era o meu sonho. E você montou aonde? Em BH? Em Belo Horizonte, BH. Eu vi pelo sotaque. E talvez por lembrar um pouco da sua história anterior. Mas vem cá. Você tinha, em média, quantos clientes? Como é que era a sua vida de agência? A gente tinha vários clientes, agora não mais. A gente tinha vários clientes. Comecei do absoluto zero aqui no Brasil e fui, né, devagarzinho. E a gente chegou a ter clientes muito grandes, clientes tipo Bradesco, a PepsiCo do Brasil foi minha cliente também. Né? E a gente fazia trabalhos de marketing e branding para eles, de comunicação. Que louco, que massa. E nesse processo vem o Érico, de alguma forma ou de outra. Foi uma coincidência? Alguém te indicou? Foi de supetão? Você estava na internet? Como é que foi essa aparição minha para você? Eu sempre pesquisava muito, né? Porque eu sempre gostei. Desde que eu estivesse me dedicando a qualquer coisa, eu gosto de estudar, aprender. E eu sempre fiquei por dentro. Falei, olha, esse cara tá chegando, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu tenho que saber do que ele está falando, né? E eu foi assim, sabe? Eu não sei direito quem que me indicou, mas eu descobri. Não lembro direito. E aí, e qual foi a sua primeira impressão comigo? Foi uma boa? Às vezes é boa, às vezes é ruim, às vezes é indiferente. Como é que foi pra você? Porque você era uma profissional de comunicação, né? Você tinha uma expectativa diferente, talvez, do que a maioria da pessoa leiga nesse assunto, né? Sim, bom, eu fiquei intrigada, mas quando eu morava nos Estados Unidos, eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas não aqui no Brasil ainda, né? Eu acompanhava também o Jeff Walker e tudo mais, né? Então eu falei assim, esperto, né? Eu falei assim, inteligente, eu falei, trouxe, né? Mas aí, assim, eu falei, eu quero ver como que vai ser isso. Mas eu não acreditava muito, sabe? Assim, aquela, não sei o quê. Eu não acreditava muito, não. Aquilo não sei. Não fez seus olhos brilharem na época, não? Mas alguma coisa me dizia, continua acompanhando, sabe? Isso era em que ano, mais ou menos, assim? Nossa, eu acho que deve ter sido 2014. Bem no começo mesmo, Ana. Muito tempo, muito tempo. Uau! E quando é que Tem meio velho seu. Você já me viu gordo, viu emagrecendo, viu engordando de novo, com barba, sem barba, cabelo com costeleta, sem costeleta. Ai, que legal. E vem cá, e quando é que isso começou a mudar? Porque uma hora eu acredito que você começou a se interessar mais por esse tipo de coisa que eu tinha para falar. E qual foi o ponto da virada que fez você se envolver mais com isso que eu ensino? Esse 6 em 7. Então, na verdade, eu trabalhava com comunicação. E aí eu comecei a ir no FIRE, né?
E lá no Fire, porque eu falava assim, beleza, eu quero estar perto da galera, eu quero saber o que está acontecendo, eu não posso ficar para trás, né? E ao mesmo tempo eu tinha meus projetos pessoais, né, que não eram da agência, não eram de comunicação, e um dos meus projetos pessoais, um dos meus hobbies era fazer pão. E pão. aí... Pão. E aí eu comecei, eu estava então com a minha agência, né, com o meu projeto profissional e eu com o meu projeto pessoal, que eu queria um hobby, eu queria uma coisa para ficar mais tranquila, mais calma, pro meu dia a dia, não era só, de vez em quando eu viajo, de vez em quando eu vou para um show, de vez em quando eu... Não, eu quero uma coisa mais pro meu dia a dia. Então eu voltei, né, a fazer pão e comecei a ir no Fire, comecei a querer ver também o que estava rolando. E explica pro pessoal que não sabe o que é Fire, o que é Fire, né? O Fire é um evento muito massa que acontece em Belo Horizonte, que é promovido pela Hotmart. E eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação ou com marketing digital tem que estar no Fire, né? Para conhecer as maiores tendências, as pessoas que estão aí realmente fazendo as coisas acontecerem, né? E eu no Fire, o Érico Rocha tá em todo lugar. Eu, mas o Érico tá aqui também, né? Aquela coisa, o primeiro Fire que eu fui, que tem muitos anos, eu ainda estava bem focada na comunicação e eu estava começando a pensar com relação ao pão também. Quem sabe um dia eu tenho um curso online, sabe? Assim, mas aquilo era muito incipiente, assim, eu não conseguia me ver tendo um curso online ainda. Eu falava, não, eu trabalho, eu tenho minha agência, eu não tenho tempo, eu vou fazer meu pão só e pra mim, né? Então foi nessa época, assim, que... Não sei se foi 2016, 2017. Acho você me viu lá? Você chegou a ver minha palestra? Sim, inclusive, eu acho que foi em 2017 que eu tava lá. Eu tava naquela área mais na frente do Palácio das Artes, quando eles colocavam a gente só naquela a área VIP, né? E eu sentada lá, conversando com uma amiga minha, não sei, quando eu vi, você tá sentado na minha frente. Falei, gente, o Érico Rocha tá aqui. Aí eu te cutuquei assim, falei, oi, Érico, beleza? Vou comprar sua fórmula. Você foi muito educado. Aí eu falei, eu vou comprar a fórmula. Você falou, compra sim. E isso foi em 2017, eu não tinha comprado a fórmula ainda. Ainda não tinha me convencido a comprar a fórmula. E aí, legal, vamos explorar isso também, porque eu acho que isso é uma jornada que muita gente vive isso. Eles estão aí e ainda não estão convencidos. O que é que ainda não tinha te convencido? Qual que eram os obstáculos que você tinha na sua cabeça naquela época? Naquela época. Bom, naquela época eu ainda estava muito envolvida com a minha empresa. Isso era um ponto. Então a sua empresa era o seu obstáculo, né? Era um dos. Porque assim, quando eu me dedico a alguma coisa, eu me dedico inteiramente. Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então, por mais que eu já estava começando a pensar, eu estava assim, não, eu tenho minha empresa, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou desfocar a atenção e tal. E também porque eu não acho que eu estava pronta, no caso, assim, de ensinar, né, o que eu tinha para ensinar para as pessoas. Você não se sentia ainda expert bastante, vamos chamar assim? Exatamente. Eu estava me preparando, né? Eu estava me apaixonando de novo a fazer isso e eu falei, aí quando começou a passar pela minha cabeça a ideia de ensinar alguma coisa para alguém, aí eu comecei a me preparar igual uma louca, comecei a viajar pelo Brasil, pelo mundo, comecei a estudar muito, comecei a praticar muito, porque eu falo, olha, se eu vou ensinar alguma coisa para alguém, eu tenho que realmente saber do que eu tô falando, né? Então eu não estava pronta ainda também. Então você não se sentia pronta, você estava dedicada à sua empresa, tinha alguma outra coisa ou não? Era isso? Tinha também. Que tinha? Eu não sei, eu acho, assim, Érico, na boa, eu acho todo mundo muito legal, mas ao mesmo tempo você não me convencia. Assim, eu não sabia se eu podia acreditar na sua promessa, sabe? Até porque era uma coisa que seria muito importante para minha vida. Né? Se eu fizesse essa escolha, seria uma escolha importante. E eu ficava, ai meu Deus, será? Eu acho todo mundo legal, mas será que eu posso confiar nele? Porque eu já dancei algumas vezes com relação a isso. Ué, quem nunca, né? Sabe? Então eu tive que tomar muito cuidado, mas como eu te falo, eu te acompanho há muito tempo. Eu falei, ele tá aí ainda, e olha ele aí ainda. Né? Ele tá aí ainda. Esse negócio de dançar, todo mundo já, né? Acho que a gente tava tendo até uma conversa na firma mesmo, na gravação, da gente falando, uma das minhas colegas que trabalham com a gente, falando que a filha dela queria ser YouTube, que ela não tinha medo da câmera, que ela tinha, mas
ela tinha mais receio do que a filha, né? E eu falo assim, por que criança não tem esse receio, né? Porque nunca foi, ela ainda não teve um deslize, ainda não teve um desafio, ainda não teve aqueles comentários bulinásticos. Exatamente. Então, a criança não tem medo, né? Você bota a criança na água, estava ensinando meu filho a surfar, ele não tem medo. Porque ele ainda não levou um bom tombo. Então, à medida que a gente vai... E é por isso, às vezes, que é bom começar cedo, né? Sem pensar muito. Isso ajuda. Se você tem um bom guia, sim, né? Senão você acaba se machucando de verdade. Mas é interessante isso. Então, assim, eu queria dizer para todo mundo que já levou na cabeça que tá num caminho perfeito. Porque se você é humano, as chances são que você já levou. Tanto na sua vida amorosa, quanto na sua vida profissional, quanto na sua vida espiritual, quiçá, né? Para aquelas pessoas que trilham essa. Não é incomum, não. Mas, um dia... chega o dia do chega. Sim. Né? Você começa a pesar na balança tudo que é difícil e você começa a calcular o seu custo de oportunidade. Né? E eu acho que um dia essa balança vira. Sim. Eu estava conversando com um grande player do mercado. Ele é muito famoso. Eu não vou mencionar o nome dele aqui porque não faz sentido, tá? É uma conversa mais Eu não vou nem dar a entender quem é ele, mas ele é muito famoso. A maioria de todas as pessoas que estão assistindo aqui conhece. Ele é muito famoso. E ele me escreveu falando se ele entra no digital ou não entra. Porque ele tem uma audiência incrível. Né? Então, se ele entrar, ele tem um potencial incrível. E aí a gente estava conversando. Aí eu falei com ele que, apesar dele ter uma audiência incrível, o fato dele ter a vida que ele tem é uma vida incrível também. Eu acredito que o potencial digital é N vezes maior que o potencial agora. Só que o potencial agora era ok. Só que cada dia que passa, cada ano que passa, né, ele viu o 6 em 7, apesar de ser famoso, ele viu o 6 em 7, agora ele viu que o novo 6 em 7 é o 7 em 7. Antigamente o 6 em 7 era impossível. Eu estar falando isso aqui era a mesma coisa de me chamar de pilantra. Hoje em dia são tantos que agora as pessoas já não acreditam que o 6 em 7 é impossível, eles acreditam que o 7 em 7 é impossível. Então 7 em 7, que é 1 milhão em 7 dias, virou o novo 6 em 7. Olha que louco. Desculpa, ainda é difícil, não é fácil. Mas naquela época, fazer 6 em 7, o que hoje é fazer o 7 em 7. É mais raro. E hoje começa a se fazer o 8 em 7. Esse ano já foram 5, que eu sei. Então o 8 em 7 tá virando novo. Aí eu falei para ele que o mercado cresce tanto, tá crescendo principalmente por causa da pandemia, que agora o custo dele não ir tá cada vez maior, né? Porque antigamente o negócio dele era maior que o potencial digital. Só que o potencial digital, até por razões pandêmicas, está aumentando. Então, de repente, na época, o seu custo da sua agência era ok. O que quer que seja custo financeiro. Mas eu acredito que sempre essas objeções vão ter um dia do chega. Um dia de chega. E como é que foi o seu? Quando é que você deixou as suas objeções de lado? Porque não some de uma hora para outra, né? Como é que foi esse processo de você? Peraí. Depois, e você é massa conversar, porque você é uma pessoa que me acompanhou desde lá do Érico gordo, o Érico sem barba, gordo. Entendeu? Eu ficava, não é possível que esse menino vai saber isso. Eu ficava, duvidava, mas ao mesmo tempo alguma coisa falava, olha, se ele tá aí até agora é porque ele sabe o que ele tá falando. É muito louco, era muito louco. É muito louco. E qual foi essa virada? Onde aconteceu a virada de você? As suas objeções ainda existirem, mas a oportunidade te dá esse benefício da dúvida. Então, foi no dia... Foi depois do dia 16... Eu sei que foi depois do dia 16 de novembro de 2016. Olha que louco. Nesse dia, foi um dia do chega, mas antes de eu fazer a fórmula. Mas nesse dia, acho que foi tipo de 19 de novembro, eu tava com meu pé quebrado. Eu estava trabalhando literalmente porque eu fui fazer uma visita a um cliente de última hora numa fábrica. Eles me ligaram um dia, 6 horas, no dia 16 de novembro. Eles me ligaram às 6 horas da manhã falando que eles estavam vindo de São Paulo para uma fábrica deles em Minas Gerais, que se eu quisesse e pudesse era para encontrar com eles, para a gente fazer um trabalho lá. E eu, óbvio, era meu cliente, eu não vou perder essa oportunidade. Então eu desmarquei tudo que eu tinha no dia, peguei meu carro e fui. E quando eu cheguei nessa fábrica,
tinha 5 minutos que eu estava na fábrica, fiz a inspeção de segurança da fábrica e na hora que eu virei para o lado falando com o cliente, eu tropecei, caí e quebrei o pé. E sabe o que eu fiz? Eu continuei lá e fiquei o dia inteiro, porque eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Então, pisei no pé assim, falei, não quebrou não, vamos continuar. E aí eu fiquei o dia inteiro até o fim da tarde fazendo tudo que eu tinha que fazer lá, reunião com a galera, fui embora, fui pro hospital, aí fui pra casa, falei, não deu nada não, tá doendo, mas não é nada não. Aí no outro dia eu não consegui pisar. E aí eu fui pro hospital, cheguei lá e o médico falou, olha, então prepara, porque se você não tiver que fazer cirurgia, são 6 semanas usando bota e com a perna pra cima. Eu falei, o quê? Você tá doido? Eu não tenho tempo pra isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ele falou, eu falei, mas você falou se não tiver que fazer cirurgia, se não tiver quebrado? Eu falei, e se tiver quebrado? Ele falou, se tiver quebrado, tem que fazer cirurgia, tem um monte de outras coisas, não sei, imprevisível. Aí, quando eu não queria ter quebrado o pé, eu falei, meu Deus, agora eu quero quebrar o pé, mas não pode ter cirurgia. Sabe aquela coisa? Eu fiquei doida, e isso tudo por causa de correria. E aí, minha sorte, eu fiquei de bota 6 semanas. Eu não precisei fazer cirurgia. E 3 dias depois, eu tava de madrugada, trabalhando igual uma doida para clientes malucos, que sou muito grata por todos eles, inclusive por eles terem me ensinado que aquela não era a vida que eu queria. E naquela hora eu me perguntei, eu falei assim, é isso que você quer pro resto da sua vida? De jeito nenhum. É isso que você quer pela próxima década? De jeito nenhum. Isso foi tudo assim, fração de segundo. E é isso que você quer pelos próximos 5 anos? Não. Isso foi no final de 2016, quando virou 2017 eu já estava com essa mentalidade, que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. E aí eu comecei a procurar o que eu queria, né? E aí eu fui no Fire, e aí eu comecei a andar com o pessoal de marketing digital, e isso fazia sentido para mim, porque eu já fazia isso há mais tempo também, eu já conhecia isso, e comecei a escutar mais o que você falava. E em 2018, só em 2018, em julho de 2018, eu estava tomando café com uma amiga minha, que virou faixa preta sua até. Como é que ela chama? A Núbia. Núbia. E a gente estava tomando um café, e nós duas, a gente não tinha comprado a fórmula, eu tava ensinando a galera a fazer, aí eu já tava ensinando a galera, dando aula presencial, e eu já tava cheia das ideias, e eu queria muito poder compartilhar todos os aprendizados que eu vinha adquirindo nos últimos anos, e eu ficava, será como, né, e tudo mais. E aí a gente sentada tomando café, a gente falou, o Érico vai fechar o carrinho da fórmula amanhã. E mais uma vez a gente não entra na fórmula. Na época, então, ela não era faixa preta ainda. Não, então, ainda era com você. Que legal. Não era. Só que ela já trabalhava com isso, sabe? Ela já tinha um curso online, ela não fazia lançamentos, mas ela já tinha cursos online, ela já tinha tudo mais. Então, ela já sabia muita coisa. Ela prestava serviço para mim, para minha empresa. Então, assim, a gente era muito amiga e a gente conversando, mais uma vez nós não vamos entrar. Aí uma olhou pra cara da outra, a gente tava já esperando o Uber, já tava indo embora, esperando o Uber, aí uma olhou pra cara da outra e falou assim, se você entrar, eu entro. Aí se você entrar, eu entro, se eu entrar, então eu entro, só se for agora. Aí a gente entrou naquela hora, faltava poucas horas pra fechar o carrinho. E aí a gente entrou. Falou, beleza, amanhã então nós vamos começar a estudar. E aí, quando a gente começou a estudar, a gente falou o que a gente estava perdendo. Olha o tempo que a gente estava perdendo. Porque assim, eu como da área de comunicação, eu sabia que o que você estava falando era muito bom. E era você já tinha noção da área para conseguir julgar. É tipo uma pessoa que entende de vinho, quando vê um vinho bom, ele tem mais noção, ele tem mais rapidez para saber se o vinho é bom. Quem nunca tomou vinho, será que é bom? Será que pode ser melhor? Não é? Isso. Que legal. E aí foi assim, tá? Foi assim que começou a história com a fórmula. Mas ainda eu tinha algumas reservas justamente por eu achar todo mundo legal, né? E eu fiquei preocupada. Eu falei, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não estou fazendo isso de empolgação? Será que é porque eu não vejo algumas pessoas tendo resultado, então eu acho que eu também vou poder ter? Será que eu não estou indo pelo caminho errado? Eu ainda estava cheia de dúvidas, porque como eu te falei, quando eu me dedico a alguma coisa é integral, é de corpo e alma, e eu sabia que eu ia ter que, eventualmente, parar de me dedicar à minha empresa para me dedicar a esse projeto que para mim era minha maior paixão, que ainda é.
Eventualmente a sua empresa ia ser o obstáculo. Eventualmente. Não era no começo, eu já estava vendo isso acontecer, sabe? E aí, para eu tomar uma decisão que seria muito difícil, eu fiquei em dúvida, sabe? Mesmo fazendo a fórmula. E foi só num evento presencial seu que eu consegui quebrar essa objeção, a última. A gente vai chegar lá, mas eu vou dar uma outra... É engraçado, porque eu tenho a chance aqui de... Engraçado, é interessante. Não é engraçado. Eu costumo descrever uma coisa engraçada como interessante, né? A gente fala no Brasil, a gente fala isso, né? E aí, o que acontece? Quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu falava, nossa, isso é muito engraçado. Eu queria dizer interessante, mas eu falava, nossa, olha que engraçado. Cara, não é engraçado. Tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Pode ser legal, mas não é engraçado. Enfim, é interessante, porque eu tenho a possibilidade de ver um aluno sofrendo, passando pelo processo da fórmula. E é engraçado também, é interessante também, que... Como é que é o gatilho mental, né? Se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Nós duas decidimos assim. Eu não quero ir sozinha. Naquele momento era uma pequena comunidade. Você não queria estar sozinha. E é uma das razões... E no caso, você estava no lugar, no Uber, eu estava fechando o carrinho, as duas estavam envolvidas. Foi uma tremenda de uma coincidência, se é que você acredita em coincidências. Mas é possível forçar isso de acontecer, sincronicidade, né? Mas é preciso forçar, é possível forçar isso a acontecer. Ela vai ver ou não. Se ela não ver, paciência. Mas se ela ver, vai ser mais fácil. Não vai ser fácil. Mas uma jornada com alguém é mais fácil. Porque uma hora que você está em necessidade, a pessoa não está. Uma hora que você está em necessidade, ela não está. Ela tá, enfim, uma hora que você está para baixo, ela está para cima, uma hora que você está para cima, ela está para baixo. Então, que não seja uma coincidência para vocês que estão me assistindo. Entra na fórmula com alguém. Seja essa pessoa. E esse alguém, ou que considere entrar na fórmula com alguém. O próprio fato de você considerar já é um bom exercício. Traz essa pessoa. Mas assim, não tenta explicar a fórmula para ela, que é complicado. Até eu demoro 20 lives para explicar a parada. Imagina você. Não tem condição. Então, assim, deixa eu tentar explicar. Ninguém vai entender também, não. Galera não vai entender. Tem que falar. Tem algumas coisas que são mais fáceis, né? Outras são mais difíceis. A fórmula é muito novo. Né? O curso de inglês já é um pouco mais fácil. Não é fácil, mas é um pouco mais fácil. Mas, enfim, voltando, deixando só claro para você que é muito melhor considerar em grupo. Sim. Considerar em grupo. De pessoas que têm a mesma visão que você. Se ela não tivesse a mesma visão que você, aí a chance são que não, né? Vamos supor que ela queria ser funcionária pública, aí não. Aí é um tiro no pé. Mas se ela quer empreender e sonha a mesma coisa, talvez seja. Bom, você entra na fórmula e como é que... Você foi uma daquelas que curtiu já como entrou, às vezes sim, às vezes não, né? Tem pessoas que acham que é muito diferente e tal. E como é que foi essa jornada? Você fala que julho de 2000... Foi final de agosto de 2018. Final de julho de 2018. O que aconteceu em final de julho de 2018? Não, então, aí entramos para a fórmula, né? Eu entrei, minha amiga entrou também, e a gente começou a fazer, e eu falei, cara, como que isso é legal, isso é massa demais, isso é incrível, e eu adorei, ela também adorou. E, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, será que eu vou tomar essa decisão? Será que eu não vou? Será que eu vou jogar o chapéu para o outro lado do muro? Será que eu não vou? E eu estava muito apaixonada pelo meu projeto, né, que hoje é o que eu faço, e eu ainda estava com medo. Mesmo vendo a fórmula, eu estava com medo. Por quê? Porque meu marido sempre foi meu sócio. E ele ainda não tinha noção, porque eu comprei a fórmula, não falei pra ele, e depois que eu comecei a aprender, eu falei, tô aprendendo uns negócios muito legais com esse cara e não sei o quê, porque eu fiquei com medo de falar pra ele, porque ele é gringo, né? Aí eu fiquei com medo de falar pra ele, dele falar, não acredito que você caiu nisso daí, porque ele não acredita em nada. Ele é super cético, extremamente. Então eu fiquei com medo de falar. Mas depois que eu vi a qualidade do seu material, né, das informações da fórmula, eu falei, olha, isso é muito bom. Aí eu falei com ele, muito massa esse negócio, eu tô adorando, você tem que ver, não sei o quê. E ele, na época, o português dele tá cada vez melhor, mas naquela época o português dele ainda tava mais ou menos. E ele falou, não, estuda aí, depois você me fala e tudo e tal. Aí eu falei, beleza. E aí você veio para Belo Horizonte.
Quando você veio para Belo Horizonte para uma Masterclass, eu falei, o jeito vai ser eu levar ele na Masterclass, porque só ele me falando que eu posso confiar no Érico, que aí eu vou, aí é corpo e alma nesse negócio, entendeu? E aí eu vou tomar minhas decisões e vou também assumir as consequências delas. E aí eu fiz meu pai ir na Masterclass, fiz meu irmão ir na Masterclass, e aí ele falou, bom, eu vou, né, já que seu pai vai, seu irmão vai, eu também vou. E eu fiz de propósito para ele poder ir, porque ele não ia poder falar não pro meu pai, né, exatamente. Aí eu cheguei lá, né, chegamos lá, sentando, não, aqui antes de sentar, quando eu vi aquele mundo de gente, e aí eles dando, para quem fez a fórmula, eles dando lá, né, o bracelete para quem era aluno da fórmula, aí eu, me achando, né, que eu era aluna da fórmula e tal. Quando eu vi aquele tanto de gente, aí eu falei, nossa senhora, ele não vai gostar, ele vai embora, agora ele vai embora, falando meu marido, né, pensando, falei, meu Deus, agora ele vai embora. E ele lá, de boa. Falei que é muito legal, viu, isso aí é muita gente, mas assim, você vai gostar, viu, é muito legal. Ele, não, vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer. E aí, a gente sentou, de repente começa a tocar AC/DC na maior altura, música alta, todo mundo batendo palma. Falei, agora ele vai embora. Aí eu falei, agora esse homem vai falar, o que você foi me trazer nesse lugar? E ele não levantou, ele ficou de boa. E aí você começou a falar. E aí você começou a falar, e eu não lembro direito o que, mas você fez uma analogia com natação. E ele é nadador. E na hora que você fez essa analogia, eu falei, agora, graças a Deus, o Érico falou alguma coisa que ele entende. E aí, quando eu olhei, ele estava anotando o que você tinha para falar. Eu falei, gente, esse homem, ele fala inglês, ele não entende muito o que as pessoas falam em português, e ele está anotando o que o Érico está falando. Aí eu falei, graças a Deus, falei, parece que eu tomei a decisão certa. E aí eu fiquei caladinha, não falei nada. E no nosso primeiro break, eu olhei pra ele com medo, assim, né? Eu olhei, e aí, o que você tá achando? Ele, bom, muito bom, muito bom. Vamos fazer esse negócio. Aí eu, que massa! Aí eu fiquei louca, né? Eu falei, não, que legal. Foi isso, sabe? Assim, porque o meu radar é bom. Eu acredito nas pessoas boas, mas eu já, como eu te falei, já fiz algumas decisões que não eram boas. E ele, como ele é muito cético, ele lê as pessoas, sabe? Assim, ele já olha, ele já bate o olho, ele não se pega muito pela emoção, por incrível que pareça. Mas alguma coisa que você falou fez muito sentido para ele, porque ele viu legitimidade no que você falou. Porque ele enxerga isso, sabe? Ele enxerga muito além do que a pessoa fala, ele, né? Assim, ele é meu conselheiro, muitas vezes até por isso. E nessa hora, quando ele falou, isso é muito bom, faz isso, assume esse compromisso, você quer? Eu falei, quero, então faz. Tá esperando o quê? Eu falei, não, só tava esperando ter certeza que eu não tava fazendo a escolha errada. Ele falou, se por mim, tá certa, bora lá. E que legal, né? Ele te deu um dos maiores presentes que alguém pode dar para um parceiro. Às vezes a gente pensa em presentes materiais. Ele falou de uma certa forma, vai lá. Ele não deve ter falado dessas palavras, mas eu subentendo, eu confio em você. Porque senão ele falaria, para com isso, eu não confio em você. Basicamente, eu acho que é isso que ele falou. E aí você foi. E agora você tinha um apoio do seu marido. Sim. Certo. E assim, eu nunca precisei pedir permissão para marido para fazer nada, não. Mas nas decisões muito importantes, é importante a gente estar alinhado. Especialmente decisões que vão mudar a vida da gente. Eu sabia. Eu costumo dizer que eu não falo para as pessoas pedirem permissão. Eu falo para elas pedirem apoio. Isso. Não tem nada de errado pedir apoio. Exatamente. Eu não peço permissão, eu peço apoio. Exatamente. E é isso que a gente precisa. Eu vou fazer isso e eu preciso do seu apoio. É isso que você precisa. Isso. Eu acho que é diferente de pedir a permissão e pedir apoio, né? Com certeza. Dito tudo isso, um tema de live por si só. Mas e aí? Você, a partir dali foi? Como é que foi a partir dali? Agora que você tinha o apoio do seu marido. Fui, mas eu vamos dizer assim, no final de 2018, né, eu ainda estava com a minha empresa rodando ao mesmo tempo, estudando a fórmula, dando aulas presenciais para os meus novos alunos.
aprendendo muito, viajando, estudando, me capacitando, assim, absurdamente, porque eu já tinha começado a fazer há mais tempo, eu continuei a fazer isso. Aí chegou, né, aí foi assim, a gente fez uma viagem, eu fui para Londres fazer uma capacitação lá em Londres, voltei e fui direto pro evento ao vivo da Fórmula. Eu era aluna da Fórmula, falei com o maridão, falei, véi, a gente acabou de chegar de viagem, estamos estudando, estamos nos preparando, agora vamos lá no evento da Fórmula, você foi na Masterclass, você vai gostar do evento da Fórmula, você vai ver que você vai gostar. E ele falou, não, beleza, vamos. Aí eu falei, gente, mas o Érico, assim, mudou a cabeça desse homem, porque ele tá indo no evento ao vivo da Fórmula, achei o máximo ter. Aí nós fomos pro evento ao vivo. E eu fui com a Núbia também, a Núbia, minha amiga, a gente foi junto, e a gente chegou lá. E eu ainda não tinha curso, mas eu já estava querendo fazer meu curso, cada vez mais. E eu falo que, assim, foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Né? Eu falei que um dia eu ainda queria te agradecer, que eu achava que, muita gente já fez a fórmula, não vai dar certo, porque já tem muita gente fazendo, e até parece. Eu falei isso até com meu pai. Falei, pai, mas muita gente faz isso. Ele falou, mas muita gente não é você. E aquela coisa que pai fala, né, aquele conselho, ele falou, você é você, cada um é único, né, e tem espaço para todos, e isso eu tenho certeza que tem. A gente vive num mundo abundante, tem espaço para todos, mas nós temos que fazer a nossa parte, né. Eu falei, então, já que é assim, eu vou fazer a minha parte da melhor forma possível, entregando o melhor conteúdo que eu posso entregar e dando muito mais do que eu jamais espero receber. Né? E a fórmula me empoderou. Aí você fala, ó, o que a gente vê, a gente não consegue desver. Né? Isso ficou muito cravado, né, na minha cabeça. Beleza, aí eu tomando decisões difíceis, porque eu estava recomeçando mesmo, né? Começando do zero. E eu sei o que é começar do zero, não é fácil. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida, quando eu mudei para fora do Brasil, quando eu voltei do Brasil, eu fiz isso de novo. E fiz de novo. Né? E começar do zero não é fácil, é desconfortável, dá medo, você vai largar o que está certo pelo incerto, mas eu queria, porque eu queria viver esse novo momento da minha vida, essa nova pessoa que eu me tornei, né? Que não era mais aquela que decidiu ter uma agência de comunicação. Eu queria ensinar as pessoas a fazer pão. Eu queria, sabe? E eu me sentia pronta, mas ainda tinha que aprender muita coisa para amplificar a minha voz. Você sofria um preconceito interno ou externo? Porque veja só, o status de eu tenho uma agência, eu ensino Bradesco, Bradesco foi um exemplo, Adesco, Pepsi, Coca-Cola, grandes nomes, né? A sociedade vê isso incrível. Por fora, parece incrível. Eu lembro que eu trabalhei em alguns dos bancos cujos nomes faziam os ouvidos e os olhos das pessoas brilham. O Érico trabalha em Londres por fulano, por ciclano, né? Por ter Beltrano. Então aquilo me dava um status e reconhecimento que era bom às vezes. E aí quando o Érico foi brincar de internet, eles riram de mim. E quando eu falo riram, não de deboche. Eles achavam que era um louco. Então assim, e eu vi um preconceito externo. Você ainda está entrando na internet para ensinar a fazer pão. Uhum. Você tinha um pouco disso ou você não? Você estava tão... Porque quando a gente está seguro da gente, se dane, né? A gente não pega, né? Não bate. Esse preconceito eu já tinha vencido. Porque ele existiu em 2016 para 2017, porque eu já fazia pão naquela época. E eu não postava meus pães. Porque eu falava, o que os meus clientes vão pensar? Eles vão falar que eu não tô... Fulano, ciclano vai pensar, minha agência... Eles vão falar assim, você não tá trabalhando direito, porque só fica fazendo pão. Mas era meu hobby. Era meu hobby, eu trabalhava muito bem e fazia isso como hobby. Mas assim, eu ficava com medo do que eles iam pensar. E aí, quando o meu sonho e a minha paixão ficou muito maior do que o outro vai pensar, aí eu falei assim, o quê? Eu vou fazer o que eu quero fazer, a vida é minha. A vida é minha, as consequências das minhas escolhas também são minhas. E aí eu perdi esse medo, foi no começo de 2017, que se você olhar, né, assim, eu comecei a postar muito. Em 2017 comecei a postar muito conteúdo, fazer muito conteúdo.
E 2018, incrivelmente também. Mas, depois que eu entrei no Insider. Mas aí aconteceu uma coisa quando eu entrei no Insider, que foi que hoje eu falo que tudo tem que ser como deve ser. Tudo é como deve ser. Mas foi muito difícil. Porque quando eu entrei no Insider, eu falei, beleza, vou fazer 7 lançamentos. Vou fazer o lançamento semente no final de janeiro e tal, não sei o quê. Meu marido, que me apoia muito e que é meu sócio, caiu em depressão. E quando você fala cair em depressão, no sentido mais clínico da coisa ou no sentido mais... Parou, ele não conseguia fazer nada. Não conseguia. Simplesmente. E não só isso, né? Quando você tem no caso, né, o seu companheiro ou sua companheira em depressão, tudo muda. Eu tenho uma filha, né, a nossa filha, a pré-adolescente, e ela também, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Eu não entendi o que estava acontecendo, ela não entendia o que estava acontecendo, ele não entendia o que estava acontecendo. A gente não sabia o que tinha acontecido, sabe? E ao mesmo tempo, cara, eu acabei de tomar essa decisão, eu tô despedindo o cliente, eu tô começando a fazer esse negócio, eu tô montando o produto, eu tô montando o meu curso, que é meu tão sonhado curso. E agora? E ao mesmo tempo, assim, com todos os obstáculos que apareceram na minha vida pessoal, né? Porque meu marido realmente, assim, cara, é impressionante. A depressão, assim, não é brincadeira. E afetou a gente pra caramba, né? E ao mesmo tempo eu cheguei em junho, não tinha feito meu lançamento semente. Não tinha conseguido. Meu produto, eu não dava conta, porque várias coisas aconteceram nesse período. Eu não deixei de produzir conteúdo, eu não deixei de estudar, eu não deixei de montar o meu curso com muito amor e muito carinho, mas o tempo para fazer isso estava sendo muito maior do que eu esperava, porque eu estava sozinha. Não tinha a ajuda do meu braço direito, né? E muito pelo contrário, eu tinha que parar para ajudar ele, né? Você estava ajudando, então, né? Exatamente. E a minha filha, dar apoio à minha filha. E aí eu cheguei lá e falei, cara, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que lançar, eu vou ter que arriscar, tava tudo muito complicado já. Mas eu falei, não, eu vou fazer esse negócio acontecer, ué, que é isso? Né? Ainda dá tempo. E eu fiz o meu primeiro lançamento semente no dia 25 de junho de 2019. Assim, eu tinha feito, mas eu não tinha lançado. E sem lançar, não adianta você comprar a fórmula e não fazer a fórmula. Não adianta você comprar a fórmula, estudar a fórmula e não lançar. Então, foi só no meio do ano passado, dia 25, não tem nem um ano, que e aí, eu como é que foi aquele lançamento? Foi uma das coisas que eu mais tive medo de fazer na minha vida. Eu fiquei com medo de ninguém querer sério, mas ao mesmo tempo eu falava, não, um monte de gente fica pedindo para fazer curso comigo, alguém vai querer. E eu fiz tudo com muito carinho, com muito cuidado, né? E aí eu fiz 65 novos alunos, entraram, né? Era, na verdade, o tempo que demoraria para eu, tipo uns 3 meses de turma. Aí entraram 65 novos alunos. E 65 novos alunos na época, quanto custava, pra gente ter uma noção meio do ponto de vista de negócio? Foi 35 mil reais de faturamento. 35 mil reais. É incomum a pessoa fazer 35 mil reais no primeiro lançamento, mas pelo fato de você ter um tempo de preparação um pouco maior do que a maioria das pessoas que fazem, é muito bom. Incrível. E aí, você... O que foi os 35? Feliz. Você ficou feliz? Tem gente, eu pergunto, porque eu não sei de onde vai cair. As pessoas têm expectativas e... Nossa, felicidade é realidade menos expectativa. Ali. Você ficou feliz? Sabe por quê? Porque eu demorei... Quando eu comecei a minha empresa, em 2008, quando eu vim para o Brasil e comecei a minha empresa, eu demorei 8 meses para faturar 35 mil reais com a minha empresa em 2008. Eu já tive empresa, eu sei o quanto é, a gente demora. E eu falei, velho, como assim? Já tá começando. E aí, você foi de novo, você continuou no semente, viciou no semente ou você foi pro interno? Não, eu falei, agora o desafio é aprender esse interno. Falei, já que eu tô aqui, eu vou fazer esse interno de qualquer jeito, né? E como é que foi esse interno? O meu interno foi 2 meses, um mês e meio depois do semente. Entre 1 mês e meio e 2 meses. E aí, como é que foi esse interno? Melhor ou pior que semente? Foi igual. Foi igual. Não, igual. E eu falo isso porque
o interno é um aprendizado novo. Às vezes você dá um passo para trás para dar 2 para frente. Isso. É muito, e eu muito confiei, interessante. Eu confiei. Falei, Nossa, olha, eu trabalho com método, ele... né? Eu trabalho com método, eu ensino meus alunos método. E eu falei, eu tenho que confiar no método do Érico, do mesmo jeito que eu peço para meus alunos confiarem no meu. No método, não é receita, é método. Não e tem aí? receita mágica. Não tem receita mágica. Aí eu fui para o meu próximo interno. E aí, com alguns aprendizados, a gente já melhorou, fizemos 100 alunos, foram 100 alunos no segundo interno. Foi quase 50k, quase 50k. Quase 50k, tá melhorando. Em outubro. E aí você foi pro próximo, já aí foi para pro próximo em Quando novembro, foi o próximo? Fim de novembro. Fim de novembro. Fim de novembro. E aí eu falar, agora meu aniversário vai ser em dezembro, vai ser durante o evento ao vivo, eu vou subir no palco, vou conseguir fazer o 6 em 7. Mas foi na trave, né? Aí não fiz, mas assim, foi maravilhoso. E assim, detalhe, né? Eu fiz o lançamento sozinha. Fiz o tráfego, eu fiz tudo sozinha. Tudo sozinha. Quanto foi o faturamento? Tive ajuda nos primeiros 89. 89, bem na trave, hein? Uhum. E esse é o terceiro, estou contando esse bem... tinha sido o terceiro. Esse tinha sido terceiro o terceiro lançamento. Não é incomum esse negócio. E aí veio ano passado. Aí virou ano. Aí em fevereiro desse ano, aí foi 6 em 6. Ah, você fez 100 mil reais em 6 dias. Em 6 dias. Qual foi o faturamento? Foi 110, se não me engano. Não, acho que foi 110. E ó, você fez no quarto lançamento. Não, 119. 119. Foi no quarto lançamento. Eu falo que é uma média de 7, mas você foi um pouco mais precoce. E eu não duvido que isso tenha acontecido pelo seu fato de uma preparação um pouco mais alongada no começo. Eu estudei pelo que você estava vivendo, né? Você estudou muito. Mas ó, a partir dali você já estava comprada? Como é que é? Ali você já era uma... velho, eu vi que... eu vi que realmente é só a gente seguir. A gente tem que seguir. A gente tem que acreditar. Primeira coisa, né? Eu acho que você tem que acreditar em você mais do que qualquer coisa. E eu demorei a acreditar em mim, sabe? E com a ajuda, sério, foi você com o seu exemplo, né? Você com a sua equipe, né? E com os resultados, tanto seus quanto dos seus alunos, que me convenceram, sabe? E eu queria muito poder falar isso com você, né? Porque isso para mim foi muito importante. Isso não tem preço que pague, né? O que eu aprendi e como eu mudei a minha mentalidade depois que eu comecei a conviver mais, né? Com a sua forma de pensar e com as pessoas da sua equipe e os meus colegas também. Então, por isso eu te agradeço. Fico feliz. Fico feliz em nome da equipe também. É isso aí. Que massa. E agora? Foi o último lançamento? Aí você então, parou assim, no 119? Como é que foi? Não. Aí, né, aí eu acreditei em mim primeiro e na minha mensagem que eu podia passar para o mundo e acreditei no seu método e acreditei nos seus resultados, né? Então, foram essas duas coisas que foram extremamente importantes. A gente tem que acreditar e tem que entregar. E aí a gente tem que fazer a nossa parte e aprender com os erros, né? Aprender um pouquinho de cada vez, evoluir aos poucos, né? Então, a minha meta sempre foi essa, evoluir aos poucos. Então, depois do lançamento de fevereiro, a gente fez um no fim de março, quase 2 meses depois, né? E aí foi 160k já. E sempre mantendo o mesmo investimento. Eu não aumentei investimento para aumentar o resultado, não. Foi aprendizado, tá? Foi aprendizado mesmo. Foi melhorando, ficou mais habilidosa. Isso. Melhorando o conteúdo, melhorando as entregas, melhorando a comunicação, melhorando tudo, né? Melhorando o tráfego, tudo. E aí, depois, né, no meio da pandemia, no fim de... maio, né? Quando foi? Maio teve um... Aí a gente não investiu mais também, porque a gente falou, não vamos investir mais, né? Vamos segurar, vamos fazer exatamente, vamos fazer o nosso melhor e o objetivo aqui, esse não vai ser meu último lançamento, ele não é o primeiro e não vai ser o último, ele é apenas mais um
né, em direção ao sonho que é espalhar essa cultura que eu acredito pelo Brasil e pelo mundo, né? Então faz parte do sonho subir um degrau de cada vez. E aí o resultado foi 6 em 18 minutos. 100 mil reais em 18 minutos. Isso. 18 minutos. Só repetir para as pessoas, 18 minutos. E foi muito legal. No tempo que a gente fez no tempo que você já está escutando a gente aqui, ela tinha feito 100 mil reais. Muita gente demora um ano para fazer isso. Um ano de vendas em 7 dias. Qual foi o resultado final desse lançamento? Só para o pessoal entender. É claro que no começo tem esse influxo maior, mas qual foi o final? 440. 440 mil. 440 mil. 440 mil ensinando a vender. Desculpa, ensinando a fazer pão. Meu Deus do céu. Ó, eu tô fazendo umas contas aqui, ó. 119 mais 160 mais 440 dá 500, 600. Quase 7. Se a minha conta não tiver errada aqui, esse ano foram quase 720 mil reais de faturamento. Incrível, né? Pra você. E agora você, como é que é? Não, agora, assim, a gente bateu a meta do ano já, né? Que pra mim era uma meta, que era uma meta, assim, que eu falava, meta sonho mesmo, né? Vai ser essa e eu vou estar muito feliz. Nossa, incrivelmente. Total. Né? Você é uma séria candidata, não quer dizer que vai ser fácil, nem quer dizer que você vai sabe-se lá como é que é. Eu descobri que a vida é muito... No longo prazo a gente sempre sabe o que vai acontecer, se a gente fizer o certo. No curto prazo é variável. Né? O longo prazo é certo, no curto prazo vai ser uma séria candidata à faixa preta. É possível, não é impossível. Você parou para pensar nisso? A faixa preta seriam 2 milhões nesse ano, né? E eu não quero colocar expectativa em cima de você, não, porque você não deve precisar mais do que isso. Mas eu acho muito massa no sentido de recompensa, de ver como a coisa tá indo numa boa direção. E eu morei muito tempo fora. Morei na Alemanha, acredite ou não, uns 4, 5 anos. Morei na Europa. E uma das coisas engraçadas, quando eu morei na Alemanha, teve um tempo que eu voltei pra cá. Você acredita que eu sentia mais falta? Uma das coisas? Pão. Eles eram muito bons de pão. A gente tinha uma cultura, pelo menos onde eu nasci, do pãozinho francês, né? Aquele único pão de... Muitas vezes, depois que você descobre de que ele é feito, você até assusta, né? A química que rola lá. Mas é engraçado. Então, o pão foi demonizado, inclusive, recentemente. Tem sido demonizado muito pela nutrição e tal. Até porque muita gente esqueceu de como que o pão era, né? Sim. E você, o pão que eu faço é o pão ancestral, né? É o pão que o pão faz bem. O pão faz bem. Então, é muito massa o seu trabalho de fazer com que mais pessoas... Isso é saúde, em teoria, né? Eu falo em teoria não, na prática, mas é uma parte fundamental. Você come melhor, você vive melhor. Sim, sem dúvida. Né? E é esse o meu maior objetivo, inclusive, tirar essa demonização, né, do pão, porque assim, eu trabalho com muita responsabilidade, eu estudo com os maiores, assim, a galera mais foda do mundo é com quem eu estou estudando, especialmente muito focada nessa questão de nutrição. Total. Né? Então... Muita gente pisou na bola com pão, né, antigamente. Começou a botar químicos, e a gente nem sabe disso, né? A gente nem sabe que o pãozinho da padaria é químico. Isso. Fermento químico, exatamente. Teoricamente. Mas, não vou entrar muito nessa história, mas o que eu quero dizer é que fora isso que está acontecendo para vocês como negócio, vocês estão espalhando um conhecimento que é muito bom de se espalhar. Eu falo todo dia, eu sou fazendo muito grata. Bem, né? Eu sou muito grata de poder compartilhar isso com as pessoas, sabe? Porque, assim, as pessoas, que meus alunos, quem me acompanha, né? Eu entrego tudo que eu posso e mais um pouco para eles, porque o meu sonho era poder ter voz e poder compartilhar com eles os meus aprendizados, quaisquer que fossem. E hoje eu consigo, né? Com a ajuda de tudo que eu aprendi com você, com a sua equipe, que eu aprendi na minha vida, eu também consigo espalhar essa cultura, né, e compartilhar e falar e ensinar aquilo que eu amo para as pessoas.
né? Trabalhar com o que você ama, não com aquilo que você tem que trabalhar para sobreviver necessariamente, isso, né? Isso. Agora, o que assim, significa... o trabalho é árduo, viu? Mas vale a pena, como qualquer trabalho, né? Agora, vale a pena por quê? Porque eu amo o que eu faço, né? É muito massa, você ama o que você faz. E ó, tem muita gente que vai ficar com preconceito sobre fazer pão não dá dinheiro. Não. Agora, com meus alunos... nesse mundo novo, é diferente, as regras estão mudando. Sim. E os meus alunos também ganham dinheiro, e ganham direitinho, viu? Fazendo pão para vender e tudo. Que massa, indo muito bem. Show de bola. Estão indo muito que bem. Show. Ana, quem quiser te acompanhar, vai que alguém aqui quer aprender a fazer um pão direito no dia 6/7 também. Como é que eles te seguem, te acham, aprendem com você? Me procurem por Ana Riccio. Ana com 2 N's, R-I-C-C-I-O. Ana Riccio. R-I-C-C-I-O. Então, 2 N's e 2 C's? Isso. Ô, nomezinho complicado, hein? Pois por isso que Ana parece é italiano, mais fácil. Né? Ana minha família é italiana. Italiana, legal. Ana Riccio, e no Instagram, imagino, né? Ou nas redes sociais, né? Dica você dá como uma pessoa que trilhou, que chegou ao tão sonhado famigerado 6/7, de verdade, na vida real. Qual a dica que você dá para eles? Eles estão entrando agora, não precisa nem vender a fórmula, eles já estão vendidos. Se a gente está falando para os comprometidos já, não para os curiosos. Isso. Eu entendo. Eu faço exatamente isso com os meus alunos. Acredite em você, acredite no que você quer colocar no mundo e siga a fórmula. Ponto. Não desiste. E o mais importante, vai sem pressa, mas não para. Sem pressa e sem pausa. Vou anotar isso aqui, interessante isso. Vai sem pressa e sem pausa. Eu uso essa frase assim há alguns anos e para mim nunca fez tanto sentido. Se você for parar para pensar, para você esse sonho demorou 1 ano, né? 1 ano e... Não, peraí, julho... Desde que eu comecei a lançar, né? Mas desde que eu entrei para a fórmula, não. Desde que eu entrei para a fórmula, 2 anos. 2 anos. Sem pressa... e sem pausa. Escreve aí, galera. Sem pressa, sem pausa. Dica de quem fez. Obrigado, Ana. Obrigada, um grande abraço para você. Um grande parabéns para você, para o seu marido, para sua família, para os seus pães, e para tudo de bom e para todo mundo que está envolvido nisso e para o seu empreendedorismo também. Obrigada. No começo, eu preciso te confessar uma coisa. O meu público era só masculino, ou quase, 76, 70, o alto 70 era masculino. Era uma testosterona só. Eu imagino. Naquela época acreditava-se que era uma coisa de homem. Não sei se vou falar aqui que vão me julgar ou não. Tem gente que acredita que futebol é de homem, eu não vou entrar nessa discussão, mas acreditava-se, existia-se uma crença que era uma coisa de homem. E depois de um tempo, eu decidi conscientemente olhar para mim e ver o que eu estava fazendo para ter esse negócio. Em vez de ser... porque eu acreditava que no empreendedorismo como uma coisa sem preconceitos. Nem de idade, nem de sexo, nem de religião, de partido político, nem de... E aí eu descobri que eu estava tendo uma comunicação que eu, de alguma forma ou de outra, tendia a alienar as mulheres. Eu comecei a ser responsável por isso. E é engraçado, né? Porque homem, ele comunica de um jeito, mulher comunica de outro. Eu sei que tem mulheres que também comunicam com homem e tal, mas tem umas coisas que homem fala para homem e mulher não fala para mulher. Sim. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar para um amigo meu e falar assim: ô, carecão, não tem mais cabelo na cabeça? Isso não é necessariamente um insulto. Pode ser, mas em contexto não é. Ou eu chego pro meu amigo e falo assim: ô, gordo, você tá muito gordo, cara. Ele geralmente é típico de homem, típico. Tipo de homem. Ele fala: nossa, a barriga custou muito caro. Então, assim, mas você não vai falar isso pra uma mulher, né? Então, assim, não. O que eu quero dizer que... Se você chegar pra uma amiga sua e falar: velho, você tá barriguda, o que é isso? Seu cabelo tá horroroso. Cara, da justa causa, né? Da justa causa. Mas, enfim, não é que eu saía chamando as pessoas de barriguda, mas, assim, e foi um processo devagar.
foi muito aprendizado. Muitas mulheres me diziam várias coisas que, Érico, ó, isso que você fala, fica ligado, fica ligado. E eu fui ajeitando sem perder minha essência, mas eu fui tirando. E é engraçado que hoje eu diria que, até pelo Insider, você vê, eu não sei se tem mais homem ou mulher, você tem essa impressão? Eu não tenho mais. Eu não sei a estatística. Muita mulher e muito homem, e a mulherada tá arrasando. Mulherada tá arrasando. E eu acho isso muito massa, porque agora não é empreendedorismo digital, deixou de ser. Eu falo isso com o maior das... Deixou de ser coisa de homem. A minha audiência deixou de ser só de homem, só de mulher. Inclusive, eu acho que é 53% mulher, 47% homem. Então, assim, sempre dá uma variância, mas ela é muito equilibrada. E ao você vir aqui e dividir isso, você não só dá permissão para as pessoas fazerem o 6 em 7, mas dá permissão para você inspirar outras mulheres também, que elas também podem, porque elas, por mais que eu fale aqui, elas não vão se ver em mim. Eu não sou mulher, eu não sou mãe, eu sou pai, é diferente. Para muitas pessoas acham que não, mas é diferente. Eu tenho desafios diferentes dos seus, mas a gente consegue provar que mesmo independente assim de ser homem, mulher, novo, mais velho, a gente pode fazer o 6 em 7. O 6 em 7 não tem esse preconceito, né? Só depende de você. E obrigado por dar o exemplo aqui, mais uma vez, tá bom? Fico muito feliz com isso. Obrigada. Não, e outro dia eu sonhei que eu tinha te dado um abraço. Antes de eu ser chamada, foi no dia antes de eu ser chamada para vir aqui conversar com você, né? Para ter essa honra de vir aqui conversar e falar, né, para a galera que é possível. Se eu conseguir, eles também conseguem. Né? Mas eu queria, um dia, eu ainda vou te dar um abraço, no próximo Insider presencial eu ainda vou te dar esse abraço, para te agradecer então. Aí, porque, cara, vou te falar, viu, o que eu aprendi com você e com a sua equipe não tem preço, e eu agradeço muito. Eu que agradeço. Pessoas falam, como é que eu te agradeço? Eu falei assim, você já agradeceu. O seu resultado me dá tanta... Ontem meu filho ficou em pé na prancha, né? Eu tô procurando ensinar ele a surfar. Eu vi, bonitinho demais, eu vi no seu story. E ele ainda não fica na onda, é diferente, é um grande passo. Mas eu acho que eu fiquei mais feliz de ver ele na prancha do que eu fiquei feliz de quando eu fiquei na minha primeira onda. Legal demais. Na minha primeira onda. É engraçado, né? Esse sentimento eu tenho com meus alunos também. Eu também fiquei muito feliz de fazer o 6 em 7, muito. Mas cada vez que eu vejo uma pessoa fazendo o que você está fazendo, me deixa também muito feliz, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Valeu demais. Tchau, tchau, Ana. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.